território. Pessoas trabalham em outros municípios, pessoas visitam familiares em outros municípios, têm atividade turística, tudo isso faz com que os resíduos sólidos gerados em um território tenham diferentes fontes. Então, pensar em soluções consorciadas desonera um pouco os custos que um município sozinho teria para fazer a gestão, a operacionalização do gerenciamento de resíduos. Outro plano que ele não é para poder público, ou seja, para as prefeituras, para o governo estadual, nem para o governo federal, é o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Ele é voltado para pessoas jurídicas, voltado para empreendimentos públicos, privados e do terceiro setor. Esse é o assunto da nossa aula de amanhã. A gente vai falar qual é o conteúdo mínimo desse plano, a gente vai ver alguns exemplos de planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Eu vou buscar alguma coisa voltada para laboratório, porque uma aluna pediu na segunda-feira, e vou dar outros exemplos para ilustrar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos não é para os municípios, não é para o lixo urbano relativo ao território, e sim para atividades de empreendimentos privados, para organizações de terceiro setor, instituições públicas. Entraria, por exemplo, para a universidade, a Rural, por exemplo, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ela tem que ter um plano de gerenciamento de resíduos, porque ela gera uma grande quantidade, por ser uma universidade grande, com muitas atividades. E no artigo 55 diz que os planos de tanto de nacional, estadual quanto os municipais, eles deveriam ser elaborados em 2 anos após a promulgação da lei. Ou seja, todos os municípios do Brasil deveriam, em 2012, já terem seus planos elaborados. Estamos em 2020 e vocês imaginam que está bem distante de completar 100% dos municípios com seus planos de resíduo. É isso mesmo. Esses planos de resíduos sólidos devem ser públicos, então, se vocês quiserem entrar no universo dos planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos, existe uma infinidade na internet. Então, vocês podem comparar, ver os detalhes. Eu vou falar hoje do Plano Municipal de Gestão Integrada do município do Rio de Janeiro. Tá? Vou usar ele como referência. Afinal, né, a capital que está também relacionada intimamente à Seropédica e muitos municípios da Baixada Fluminense. Então, eu preferi utilizar esse plano como exemplo e para a gente dar uma olhada no seu conteúdo hoje. Então, todos os planos são públicos e eles devem assegurar o controle social no seu planejamento e na sua operacionalização. Significa que a população tem que ser convocada para planejar como vai ser a gestão integrada dos resíduos sólidos no município, também para acompanhar a execução do que foi planejado e para fiscalizar se o que foi executado foi executado de forma adequada. Pode passar, por favor? No artigo 54, além de falar que os municípios, né, o município, os estados e o governo federal tinha 2 anos para fazer o plano, também determinou que todos os municípios no Brasil deveriam eliminar a disposição final ambientalmente, não ambientalmente adequada, que seria lixão e aterro controlado, até 2014. Vocês também devem imaginar que isso não aconteceu. Desde 2008, desde 2007, todos os levantamentos feitos com relação à disposição final dos rejeitos urbanos no Brasil desses 60% de disposição final ambientalmente adequada dos resíduos urbanos no Brasil. Então,
a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela previa que, além de eliminar todos os lixões e aterros controlados até 2014, o país deveria também remediar os seus lixões e aterros controlados, porque eles são áreas de passivo ambiental, são áreas contaminadas. Um aterro sanitário ele tem todo um conjunto de operações que são realizadas para evitar que os poluentes interajam com o meio ambiente, contaminem o ar, o solo e a água. No caso dos lixões e dos aterros sanitários, todas essas operações, todos esses controles não são tomados. Então, por isso, são áreas contaminadas. Nós temos uma infinidade de áreas contaminadas no nosso país por causa da disposição final inadequada. Então, previa que fossem remediados todos os lixões até 2018. Estamos em 2020, então não temos nem todo mundo com plano, muito menos com lixão eliminado, muito menos com lixão remediado. Então, é um grande problema. Outro dado importante falava que esses planos eles tinham que ter um recorte temporal de 10 anos, ou seja, planejar a gestão integrada de resíduos sólidos no município, no estado ou no Brasil num tempo de 20 anos e que deveriam ser atualizados de 4 em 4 anos. Isso é um outro problema também, porque os planos que, por milagre, foram elaborados, muitos deles ainda não foram atualizados, ou foram atualizados com atraso, não cumpriram esses 4 anos que era o prazo para a atualização deles. Pode passar, por favor? Então, a lei estava dizendo que era 2 anos para fazer o plano, 4 anos para eliminar o lixão, dizendo que os municípios teriam sanções, eles deveriam pagar multas da ordem de 5 a 50 milhões. Muitos municípios não arrecadam nem isso. Imagina que desespero para o município, de repente, ele receber uma multa de 5 milhões se ele não arrecada isso em um ano. Então, começou a Confederação Nacional dos Municípios, né? É uma associação de todos os municípios, com 5.564 municípios que compõem o nosso país, que é uma entidade justamente para conversar essas situações, todos os problemas que os municípios no Brasil enfrentam pela falta de autossustentabilidade, não conseguem sustentar. Essa política de emancipação que houve nos anos 90, ela foi muito irresponsável. Como o município se emancipa se ele não tem condição de se manter? Então, nós temos uma infinidade, mais de 90% dos municípios do Brasil têm menos de 20 mil habitantes. E não tem muita arrecadação e muitos não têm condição de se sustentar. Então, isso é um problema. Então, começou todos esses trâmites para elaborar medidas provisórias, colocar projetos de lei para prorrogar esses prazos previstos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, primeiro projeto, né, para prorrogar foi uma medida provisória que foi colocada em pauta pela presidenta Dilma na época, que foi a MP 651 de 2014. Ela colocava para os planos serem elaborados até 2016, ou seja, não mais 2012, e os lixões serem eliminados até 2018. Vocês imaginam que isso não deu certo, então, no ano seguinte, já se percebeu que essa medida provisória não ia ser suficiente, já vem um novo projeto de lei. Esse projeto de lei, PL 2289 de 2015, ela colocava uma coisa mais setorizada, dizendo que 2017 e 2018 eram os prazos para municípios grandes, metrópoles, com mais de 50 mil, 100 mil habitantes, executarem seus planos, e para municípios menores, 2018, o prazo para elaborar o seu plano. E colocou em escalonamento. Começando com 2018, o prazo para todas as metrópoles e capitais do Brasil a eliminarem seus lixões. 2019, municípios com mais de 100 mil habitantes. 2020, municípios
com 50 mil até 100 mil habitantes, eliminando os seus lixões, e 2021 para municípios com menos de 50 mil habitantes para eliminarem os seus lixões. Também não deu certo, e 3 anos depois, na época o presidente Michel Temer, ele coloca outra medida provisória, que é a medida 868/2018, falando para os planos serem executados até o final de 2019 e 2020 para as metrópoles e municípios com mais de 50 mil habitantes, para eliminarem seus lixões, e 2023 para os municípios com menos de 50 mil habitantes eliminarem seus lixões. Aí essa MP simplesmente caducou, ela não foi votada pelo Senado, ela caducou, e em 2019, depois que ela caducou, lançaram um projeto de lei conhecido como Novo Marco Legal do Saneamento. Esse projeto de lei 4162, ele acabou de ser aprovado, foi aprovado no dia 24 de junho de 2020, né? Tem uma semana que ele foi aprovado. As pessoas nem se lembram que esse plano ele fala sobre a questão dos lixões, porque a maior polêmica é sobre a privatização de todas as concessionárias de água e esgoto do Brasil, de todos os municípios. Então, a ideia é que em 20 anos o Brasil tenha 90% do seu esgoto coletado e tratado. Não sei se as concessões, as privatizações necessariamente irão resolver isso. Há muitas controvérsias com relação a isso, porque o interesse de concessões podem ser voltadas para municípios maiores, com maior arrecadação, e municípios pequenos, municípios mais pobres, que não têm condição de se bancar, vão continuar com problemas com relação ao saneamento básico, né? Então, o poder público deveria, né, desenvolver leis, políticas públicas para ajudar na evolução do saneamento desses locais. Então, o poder público meio que tirou a responsabilidade nisso. E esse novo marco do saneamento diz que todos os grandes municípios, metrópoles, capitais, devem elaborar, então foi votado, então o que está valendo agora é que todos os municípios que são metrópoles, capitais, que ainda não têm seu plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, devem elaborar esse plano até o final deste ano. Então, estamos no meio de uma pandemia, 1º de julho, 5 meses. É óbvio que isso também não vai dar certo, né? E teriam até 2021 para eliminar os lixões, os municípios maiores. Os municípios menores teriam até 2022 para executar o seu plano e 2024 para eliminar os lixões. Então, é o que está valendo atualmente nessa grande briga dos municípios com o governo federal por causa dessa política nacional de resíduos sólidos. Isso virou para muitos municípios um algoz, um elefante branco, que os municípios não sabem como vão colocar isso em prática. E falta apoio do poder público e capacitação técnica dos servidores e servidoras que estão no município e que vão ajudar, né, no processo de elaboração e execução do plano. Muitas vezes, o plano não precisa ser elaborado pelos servidores e servidoras municipais. Como envolve necessidade de conhecimentos técnicos, envolve também a necessidade de uma equipe multidisciplinar, porque vários dados têm que ser levantados, várias soluções têm que ser pensadas para a gestão integrada de resíduos sólidos no município. Então, o que foi mais comum ao longo desses anos, que mais ou menos 32% dos municípios fizeram um plano, foram eles contratarem empresas de consultoria para fazer isso. Alguns planos foram muito bem elaborados, outros planos eles representam um copia e cola danado, porque a mesma empresa de consultoria fez o plano de 15 municípios, um do lado do outro, e não pensou nas especificidades daquele município. Simplesmente foi lá e fez um copia e cola. Isso aí realmente é um absurdo. Não adianta elaborar um plano para fazer um plano que não tem condição
de realmente levar uma gestão integrada dos resíduos sólidos, né, que faça a disposição ambientalmente adequada, que promova tudo que é como objetivo da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Pode passar, por favor. Então, nos artigos 15, 16, 17 e 18, começa a falar do conteúdo dos planos, desses planos que devem ser executados. Então, o conteúdo previsto para o Plano Nacional de Resíduos Sólidos é esse que vocês estão vendo aí. Mais ou menos, todo o plano ele tem algumas coisas que são muito similares, que são o quê? Primeiro, como é que você vai planejar a gestão de resíduos sólidos num município, num determinado território, se você não sabe como é que está a situação atual? Isso é um tiro no escuro. A primeira coisa que você tem que saber é qual que é a geração dos resíduos naquele município. Qual é a quantidade, qual é a porcentagem de resíduos sólidos recicláveis, de matéria orgânica, resíduos que não são recicláveis, os rejeitos, né? Também pensar como é que está ocorrendo a forma de disposição atualmente, quantos lixões tem, quantos aterros sanitários, verificar também como é que é a geração de outros resíduos, porque no município não se gera apenas resíduos sólidos urbanos. A construção civil é a atividade que mais gera resíduo no Brasil. E está páreo duro com os rejeitos de mineração que são considerados, nesse caso, resíduos sólidos. Mas tem os resíduos de serviço de saúde, tem os resíduos industriais, tem os resíduos agro-silvopastoris. Nós somos um país agrícola que exporta alimento para o mundo inteiro, então a quantidade de resíduos agro-silvopastoris que são gerados é muito grande. Então tem que fazer todo um diagnóstico da geração e de como está sendo feito o gerenciamento desses resíduos. Então, também tem que pensar, se o plano é 20 anos, tem que pensar como é que a economia estará em 20 anos para que a gestão nacional dos resíduos sólidos possa ser realizada. Então, é a proposição de cenários, tendências internacionais e macroeconômicas. Como princípios e objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos não é só fazer a disposição final ambientalmente adequada, não é aterro sanitário. O maior objetivo é que a gente deixe de gerar determinados resíduos ou reduza, ou se não puder reduzir, apostar em reutilização e reciclagem. Então, por isso que todo plano tem que ter metas para não geração, redução, reutilização, reciclagem de resíduos. Metas para aproveitamento energético, porque essas metas para o aproveitamento energético dos gases está muito relacionado com a remediação dos lixões, porque quando os lixões começarem a serem remediados, todo aquele metano que está no solo, ele vai ser bombeado, captado, né? E com isso ele vai ter que ser tratado. Não vamos queimar essa quantidade de metano, pelo amor de Deus, isso é energia. Então, por isso que o Plano Nacional de Resíduos Sólidos ele prevê o aproveitamento energético desse biogás que vem das áreas de disposição final. Metas para eliminar e recuperar os lixões, programas e ações para conseguir atender as metas previstas, como aportar recursos para isso, medidas para incentivar a gestão regionalizada dos resíduos sólidos, ou seja, evitar que os municípios eles façam isso de forma isolada. Eles têm essa possibilidade, sim, mas isso deve ser evitado. É mais custoso e mais difícil. Então, a ideia é incentivar isso. Diretrizes para gestão de resíduos em áreas de interesse turístico, normas e diretrizes para disposição final de rejeitos, meios para controle e fiscalização. Pode passar, por favor.
só por uma questão de termo, né? Se a gente pensar Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a lei, a sigla para ela é PNRS, para lei, que é a política. Mas o plano é outra coisa. O plano é elaborado a partir da política para fazer o planejamento de como será a gestão integrada no país. Então, como Plano Nacional de Resíduos Sólidos teria a mesma sigla de Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente não chama o plano de PNRS, não. A gente chama de planares. Então, toda vez que vocês verem planares, não é de plano, é de plano no sentido de planície, é de Plano Nacional de Resíduos Sólidos, é a sigla, é de 2012, tá? Quando o Plano Nacional de Resíduos Sólidos ele foi lançado em 2012, a primeira parte dele falava do diagnóstico de resíduos sólidos no país entre os anos de 2007 e 2010. Foram os dados base a serem utilizados. É até uma coisa engraçada. Ai, tem aqui, ó, forma de destinação no Brasil 2018, mas está errado, tem que mudar isso na apresentação, é 2008, tá bom? Mas, continuando, quando esse plano foi lançado, falou que o ano base para o diagnóstico era 2008, né? Então, o que se esperava é que todos os dados fossem de 2008, mas não tem. Tem dado de 2011, tem dado de 2010, tem dado de 2007, tem dado de 2008, você fica meio perdido. Por isso que eu coloquei ali que o diagnóstico da situação de 2007 a 2010, porque é quando o plano foi feito. Na época, eles pensaram na quantidade de lixo urbano coletado no Brasil. Vocês estão vendo ali por dia, 94.335 toneladas por dia coletadas só de matéria orgânica. 58.527 toneladas por dia coletadas de material reciclável, o restante, cerca de 30 mil, de não recicláveis. E essa proporção aumentou a geração diária, né? Mas a proporção de matéria orgânica em relação a resíduo reciclável rejeito é mais ou menos a mesma coisa. 50% do resíduo sólido urbano no Brasil costuma ser matéria orgânica, da ordem de 30%, 40% de recicláveis, de 10% a 20% de rejeitos. Ou seja, de 10% a 20% só de tudo que é coletado, que era para ir para aterros sanitários. O resto poderia ser aproveitado, gerar adubo, ser usado para matéria-prima reciclável, diminuindo toda a demanda dos aterros e também a demanda por recursos naturais. Então, é um grande problema. Embaixo nós temos formas de destinação no Brasil, é de 2008 a 2018, mas eu errei na hora que eu escrevi. Então, 58% vai para o aterro sanitário, 19,4% para aterro controlado, 19,8% ia para lixões em 2008, 0,4% para compostagem, 0,8% para compostagens, 1,4% é reciclado, 0,1% incinerado e outros 0,2% de outras formas de destinação. Então, como eu disse, isso não mudou muito ao longo do tempo. Aí eles fizeram também um levantamento de outros materiais, por exemplo, com pilhas. Em 2008, foram gerados 800 milhões de pilhas, foram colocadas 800 milhões de pilhas no mercado. Só que apenas 5,4% dos municípios têm controle sobre o manejo de pilha. E mesmo esse controle não garante uma disposição ambientalmente adequada dessas pilhas. Muitas acabaram parando em aterro sanitário, por exemplo. Porque no início de 2008, por exemplo, ainda era permitido. Porque, como eu falei com vocês ontem, a primeira lei relativa à pilha, a CONAMA 257 de 99, falava que as pilhas poderiam ser dispostas em aterro sanitário, ou seja, jogadas no lixo comum. Depois isso mudou em 2008. Então, em 2008, apenas 0,007% dos municípios tiveram controle sobre a disposição ambientalmente adequada das pilhas.
Todos esses dados estão no Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Lâmpadas. No plano está dizendo que em 2008 foram colocadas no mercado 169 milhões de lâmpadas e que 9,4% de todos os municípios fizeram controle no manejo e disposição dessas lâmpadas. Mas não tem dados do quanto foi efetivamente disposto de forma adequada. Só iniciativa de controle municipal sobre isso. Óleo lubrificante, né? Então é o óleo, não é a embalagem, da ordem de 1.260.533 metros cúbicos de óleo lubrificante em um ano. Foram colocados no mercado em 2010 e 35% dessa quantidade toda foi destinada de forma adequada. Pneus. Foram mais ou menos 561 mil toneladas em 2009 que foram colocadas no mercado, e os dados do IBAMA das prefeituras apontam que 99% dos pneus inservíveis foram destinados de forma adequada. Isso aqui está no plano. A gente vê um monte de pneu por aí, não sei se isso é realidade, né? Outra tabelinha que tem no plano também é sobre a estimativa da participação de programas de coleta seletiva formal, né? Então, por exemplo, fazia-se a coleta de 0,7% dos metais em coleta seletiva formal, 7,5% do papel e papelão em coleta seletiva formal, 17,7% do plástico e 10,4% do vidro. E um outro gráfico que tem lá também, são muitas páginas falando sobre a geração desses resíduos no Brasil nos anos de 2007 a 2010. Eu peguei alguns dados aqui. E aqui sobre a quantidade de toneladas de resíduos industriais. Só o município de São Paulo, só o estado de São Paulo, em 2007, gerou 25 milhões de toneladas de resíduos industriais. É isso, gente. É desesperador, né? Se a gente for pensar com a quantidade de resíduos que as atividades geram. Pode passar, por favor. Aí vem a questão da proposição de cenário. Quando o plano foi elaborado, ele tinha que pensar até 2032, 2031, como estaria a economia do país. Quando esse plano foi elaborado, início de 2010, 2011, estava tudo parecendo lindo, tranquilo, né? Nós tínhamos um Brasil muito diferente do Brasil que nós temos agora, com relação à economia, desemprego, entre outras coisas. Então, foram feitas hipóteses de cenários econômicos otimistas, pessimistas e intermediários. E no plano foi apostado que o cenário econômico brasileiro em 2031 seria favorável, o Brasil ia continuar crescendo. Falava em um crescimento do país de 5,5% anualmente do PIB. A gente está com PIB quase zero, PIBinho, né? Então, isso era a ideia, né, do Brasil em 2010, 2011, que não aconteceu. Muita coisa aconteceu nesse caminho. Um sonho, né? Um PIB 5,5%. Nem pensaram na pandemia, quem dirá em tudo que a gente já viveu, porque no meio disso tudo ainda tem a pandemia, que é o motivo pelo qual estamos aqui, cada um na sua casa. Momento deprê da aula, né? Ver isso realmente dá uma dor no coração. E você lê o texto, é porque eu coloquei só o gráfico, quando você lê o texto do Plano Nacional, fala tão bonitinho, você fica assim, ai meu Deus. Se ele tivesse no futuro em 2020, no meio da pandemia, se ele pudesse ter tido essa oportunidade de escrever isso. Pode passar, por favor.